Pessoal de casa, olha só onde eu estou para ti. Essa beleza de lugar com essas lindas fachadas. E dentro de cada uma delas, a gente encontra bares, restaurantes, lojas e galerias e ateliês de arte. E claro, se o nosso papo aqui é beleza, é arte, é criatividade, nós estamos no lugar certo. Viemos hoje para conhecer a galeria de arte do pintor Aécio Sarti, que fica aqui. Vem comigo. Aécio, tudo bem? Prazer. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, viu, por nos receber aqui. Eu que agradeço Ele vocês. já nos disse aqui que é a primeira vez que ele recebe a TV Aparecida, então me sinto muito honrada com isso e apresentar o seu trabalho, a sua história, que é inspiradora, muito inspiradora para o pessoal de casa, e a gente gosta de histórias inspiradoras. Obrigado. Porque o nosso público é esse público que está sempre em busca de histórias que animam, histórias de fé, histórias de realizações. E a sua história nasceu aonde? Já começa contando pra gente. Eu nasci na cidade de Aracaju. A história aqui, às vezes meus filhos brincavam comigo porque eu repetia essa história até que eu mostrei a carta da minha mãe. Eu estava indo para os Estados Unidos, eu tinha 19 anos quando eu abri a carta da minha mãe no avião. Minha mãe dizia assim: querido filho, na linda e pitoresca Aracaju, no dia 24 de fevereiro, entrou em meu quarto meu médico dizendo: acorda, dona Naira, que está seu filho, será um artista. A minha vida começou assim, o médico falando que eu ia ser artista. E quando eu estava no avião, indo embora para os Estados Unidos, eu li essa carta que ela tinha deixado para mim. E aí você fala que estava história. indo para os Estados Unidos como se fosse uma coisa muito simples assim. Na verdade, você nasceu em uma família pobre. Eu nasci numa família, simples. eu nasci numa família bacana. Mas depois o meu pai nos abandonou e nós ficamos abandonados mesmo. Houve essa dificuldade? Literalmente. Não, total. Nós ficamos sem casa para morar durante 4 anos. E minha mãe conseguiu uma casa por conta do trabalho dela. Eu tinha 13 anos. Nós entramos para casa. Quando eu completei 14 anos, eu comecei a pintar. E comecei a vender. E aos 19 anos, eu fui embora para os Estados Unidos com o meu recurso, com a venda dos meus trabalhos. E aí, então, aos 19 anos, foi para os Estados Unidos. Fui. E como foi essa experiência para você? Foi muito boa, foi muito difícil, né? Eu cheguei com pouco dinheiro, foi o dinheiro que eu tinha para pagar a escola, começar, e para começar a viver. Então eu tive vários trabalhos, aquela coisa que todo mundo faz, lavar prato e tal, mas logo comecei a vender meus quadros. No bairro onde eu morava, tinha uma mulher chamada Swanee Hunt, que viu meu trabalho. Eu tinha pintado, como eu sempre pinto duplos, eu tinha pintado 2 meninas negras, gêmeas, sentadas numa cadeira. E ela falou, ela foi me visitar, ficou sabendo que tinha um artista no bairro, foi me visitar e comprou esse quadro. Ela falou, eu tenho uma irmã gêmea. E pronto, e daí ela começou a comprar meus quadros. O nome dela, Swanee Hunt. Nunca mais esqueceu o nome dela? Não, porque depois de 7 anos eu descobri que ela era uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. Ela era dona da fortuna Hunt. Uau! Vou andando aqui um pouquinho quando você conta essa história pra gente. Você desenha muito duplicados, assim, né? Como se fosse espelhado. Esse já, na verdade, o título aí desse quadro aqui é Espelho, né? Espelho. E aí voltou com uma outra bagagem. O que você trouxe de lá pra cá? Depressão. Ai, gente, chegamos na depressão. Eu não gostava do Brasil. Eu cheguei aqui, eu fiquei muito triste e eu entrei numa depressão de quase 20 anos. Mas 20 anos? E por que não voltou para os Estados Unidos? Pois é. A depressão não... não, você faz as escolhas erradas, né? Você faz as escolhas erradas. Hoje eu tenho uma grande dor por eu não ter voltado e completado o meu ciclo de felicidade. Mas a própria depressão não impedia que você tomasse essa atitude? Não, impedia em tudo, né? A depressão tira a coragem, tira a sua força, né? A gana pela vida. Mas... E aí você ficou 20 anos sem pintar. Quase 20 anos. Quase 20 anos sem... E como
foi depois da depressão? Quando que você decidiu parar e vou voltar a pintar? Eu voltei a pintar na depressão, né? Foi em 98, quando eu tive um sonho que era um menino voando sobre uma cidade. Ele voava à noite sobre uma cidade. E daí eu escrevi um poema. Eu não vou me lembrar do poema agora, mas falava que era noite, a lua iluminava a cidade lá embaixo, ainda com luzes acesas, querendo viver mais um dia já findado. E daí eu contava que eu voava, né, em poemas, né, que eu voava com aquele silêncio perfeito, a solidão perfeita, e eu não havia medo, não tinha mais nada. Era só felicidade. E eu acordei, eu não tinha casa ainda, eu estava morando de favor na casa da minha mulher, da minha ex-mulher. E nesse dia eu pintei o quadro Sonho de Liberdade. Daí eu tentei voltar. Não consegui por questões financeiras, não deu para parar. Mas isso em 98. E quando foi 2002, larguei tudo e comecei a viver só da arte. Foi aí que a coisa parou. A gente vai saber o resto dessa história daqui a pouco, viu, Rogerinho? Que trabalho lindo que ele faz. Né? A gente sempre mostra lindos trabalhos aqui, mas que história também, né? Então daqui a pouquinho eu volto, tá? Voltamos aqui então com esse bate-papo gostoso com a S. Sati, pintor incrível, com uma vida também, com uma história incrível de vida e muito criativa, tem muita coisa para contar pra gente aí. Mas eu quero saber então quando que Paraty surgiu na sua vida? Foi antes ou depois da lona? Não, foi depois, foi antes, Foi bem antes da lona. antes. Tá, a gente vai chegar ainda no material principal de trabalho dele. Como é que surgiu Paraty na minha vida? Como é que surgiu Paraty na sua vida? Eu tinha 23 anos e eu estava voando num voo, eu peguei carona num voo da FAB de inspeção de costa no Rio de Janeiro, eu e minha mãe. Passamos por cima da Costa Verde, eu não sabia que existia essa beleza toda. Eu falei para minha mãe, é lá que eu vou morar, mas eu não sabia que existia nem a cidade de Paraty. Eu sabia que tinha um carro chamado Paraty, mas a cidade não. E foi assim. Depois tudo aconteceu na minha vida e tal, voltei a pintar, só que eu procurava uma cidade pequena para que eu pudesse viver da arte, não achava. Daí eu ouvi falar de Paraty. E eu passei por um episódio muito difícil em 2004 e fiquei entre a vida e a morte e tal. Daí meu filho me ligou e falou, e agora, pai? Eu falei, agora eu vou para Paraty. Então eu não vim para Paraty para conhecer Paraty. Você veio para morar. Eu vim para morar. Eu vim, aluguei cheguei aqui às 3 horas da tarde, eu pisei no centro histórico do dia 27 de novembro de 2004. No dia 28 de novembro de 2004, às 3 horas da tarde, 24 horas exatas, depois eu já tinha arrumado uma casa para morar e 2 exposições. Uau! E foi assim. Daí eu voltei para Indaiatuba, a cidade onde eu morava, juntei as minhas coisas numa Kombi de um amigo meu e vim para cá. Pronto, foi assim que eu cheguei em Paraty. A lona que chamou a atenção de todo mundo. Mas né? a lona é a coisa mais simples da história. Ideia? Eu sempre quis pintar em lona, mas uma lona porque eu quero pintar quadros grandes. Esses quadros ainda são pequenos, perto daquilo que eu quero. Esse quadro pintar. aqui, ó, vou dar um exemplo, né? Eu não sou assim, uma pessoa muito alta, mas ele acha que esse quadro aqui eu gostaria de pintar quadros muito maiores. Ainda vou pintar. Mas... e a lona me daria essa possibilidade. Só que eu pensei em lona nova. Até que um dia um pintor, Jonas Lemes, de São Lourenço, me mostrou um quadro que ele tinha pintado, uma paisagem de Ouro Preto. Eu falei, isso é lona. Ele falou, é usada. Eu falei, posso pintar? Foi assim que a lona chegou na minha mão. Aquela, é agora. É agora. Ele falou, não, eu não sou o único, muita gente pinta. Eu já comprei uma lona e nunca mais pintei sobre tela. Mas essa lona, você usa lona nova, usada? Era lona usada. Depois eu mostro para vocês ali o estoque que a gente tem, o pequeno estoque. Mas nós temos muita coisa, temos grandes estoques de lona. Tudo dá para você ver, os remendos legal, aqui não dá para você ver muito, mas todo esse remendo aqui. E ela passa por um tratamento? Sim, ela passa por um tratamento, ela tem que ser lavada. É bem poético, né? Porque você tem que comprar lona, você tem que buscar lona, tem que transportar.
Tem que lavar, tem que cortar, tem que preparar com antifúngico e tudo mais. Mas isso de pintar a lona grandona, você fez, que tem até a imagem ali, que virou um documentário, 2014. Pois é. E ela foi parar, você pintou aqui mesmo, Então, em Paraty. aí eu tinha o sonho de pintar uma lona inteira e cobrir um caminhão e fazer uma exposição em movimento. Meu filho estava morando na Irlanda, ele chegou, eu contei esse projeto para ele e essa conversa de pintar, o que pintar, surgiu a ideia dos querubins, porque os querubins eles me acompanham minha vida inteira, eu acho. Por quê? Eu converso com eles. Meu irmão, que os médicos tinham dado óbito, e à noite ele apareceu para mim. Estava eu e meu irmão caminhando nesse lugar, parecia um umbral, de acordo com as imagens que mostram para nós de relatos do umbral, né? E eu de mão dada com meu irmão, e ele apareceu na minha frente. Ele, como um leão, eu pulei assim para trás, ele se transformou nele, nesse anjo. Pegou essa terra negra do chão e jogou em mim e no meu irmão. Isso é a cura. E cheguei pro médico e falei, ele vai morrer? Ele falou, não, isso já é óbito, não tem mais, ele não tem mais, não tem nenhuma condição de vida. 6 anos depois, o meu irmão estava curado. Entendeu? Então era a vida. Então, quando ele aparece, tem milagre. Eu converso com os querubins, eles falam comigo e quando eles aparecem, vem milagres. Milagres muito fortes. Essa parte. Então eles nunca me deixaram mais. E eles apareceram no tema da lona, que é o céu de querubins. Eu pintei um céu de querubins. Quando eu fui contar os querubins, na época que eu pintei, tinham 54 querubins. Coincidentemente, era a minha idade na época. Então já foi mais um sinal. E o filme aconteceu. E daí lá vem os milagres dos querubins. O filme ficou lindo, ficou perfeito. Sim. Perfeito não, mas ele ficou lindo. Lindo. E nosso primeiro documentário, o nosso primeiro festival que a gente foi aceito, foi o Festival Internacional de Documentários dentro dos Estados Unidos. E nós ganhamos como melhor filme. Lá dentro. Uau! Logo de cara, olha o milagre, né? Voltando um pouco mais para sua arte atual, você retrata pessoas e você acredita que elas existem. De onde vem a inspiração? Eu sei que vem do ser humano, vem do dia a dia, mas por que pessoas? Então, eu pinto uma grande saudade, que eu não sei do que é. Eu tenho uma saudade dessas pessoas. Uma saudade imensa e que me machuca. Então eu pinto. Eu acho que essas pessoas existiram ou vão existir. Porque o tempo, nós não temos muito controle do tempo, ou melhor, nós não temos nenhum controle do tempo. E eu não sei se isso aqui é passado, presente ou futuro. Agora o que eu quero saber é que nós estamos aqui numa galeria onde estão expostas para que as pessoas entrem, comprem, mas é um espaço aberto. A gente está num país em que muitas pessoas não têm acesso à arte. Quem quiser só entrar e se deliciar com toda essa beleza, está convidado? Esse é o nosso ponto forte. As portas estão abertas e nós recebemos todo mundo aqui. Todo mundo. E aí, diante deste relato, você que vier para Paraty, não fique intimidado, pode entrar para conhecer, admirar e, claro, né, se você puder, levar para sua casa essa arte incrível. E obrigada por abrir aqui para gente o seu espaço. Eu que agradeço vocês. Para todo o Brasil que está nos assistindo agora. Eu que agradeço a simpatia sua, dos meninos aí que estão apoiando. E é só me convidar que eu vou para Aparecida. Já está convidado, já está combinado. Obrigada, viu? Obrigado a vocês.